com o WhatsApp 9999127, 991999127. Como eu disse, hoje eu vou entrevistar aqui Ailton Vendramini, engenheiro, empresário e criador do personagem Dr. Zero Cost. Olha só, nós vamos falar de como as empresas podem se estruturar, crescer, ter sucesso num mercado cada vez mais competitivo e exigente. Ailton Vendramini, seja bem-vindo aqui, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você, uma grande honra, obrigado pelo convite. Espero não decepcionar os seus ouvintes aqui, hein? Imagina, com o background que você tem, com o currículo que você tem, jamais vai decepcionar, e com essa voz bonita também aí, né, Ailton? Vendramini, sobrenome famoso também, viu? Luciano Vendramini, vocês têm parentesco, né? Pois é, alguém tem que ter o certo na família, né? Então, foi ela no caso, né? Muito legal, muito legal. Ô, Ailton, você se formou em engenharia pela FAAP em 78, fez administração de empresa na Fundação Getúlio Vargas e muitos outros cursos no Brasil e tal, e também cursos fora do Brasil. É verdade. Estudar é bom, né? É bom, e hoje em dia, vamos dizer assim, eu fiz engenharia elétrica, né? Você falou aí, eu sou aí do período paleolítico inferior, eu acho. Nós não estamos muito longe um do outro, não. Não, nós estamos aí cerca de 6 meses, né? Eu tenho 6 meses mais de experiência na vida do que o Ailton. Mas conta muito isso, né? Mas né? eu fiz engenharia elétrica, né? Mas é interessante, porque eu parei de atuar em engenharia, já tem aí quase 25 anos, né? Então você até esquece, não é que você esquece, é que a tecnologia, ela avança numa velocidade tão grande, né? Que não tem como mais você falar, não dá mais. Não dá mais, eu sou engenheiro, não sou, eu tenho lá alguma coisa lá no passado, mas é para mim só, não sou mais engenheiro, não. Com certeza. Ailton, como é que você criou esse personagem, o Zero Cost aí? Como é que veio isso aí? Como é que foi essa inspiração, essa ideia? Na verdade, assim, a gente, nós tínhamos uma empresa temos ainda lá uma empresa que financiava os clientes, né? E quando chegou no final de 2014, começo de 2015, a gente viu que esses clientes que eram praticamente proprietários, empresários de pequenas e médias empresas, estavam diante de uma situação bastante difícil em termos de política econômica e tal. E aí falei, puxa vida, se esse pessoal quebrar, a gente quebra junto, né? Então eu falei, bom, vamos tentar ajudá-los, né? E ver o que se a gente pode cooperar com alguma coisa da nossa experiência. E aí, é verdade que, se você sabe, cada um está numa situação, é difícil você juntar um grupo bastante homogêneo, né? Uma pessoa quer vender, outra quer comprar, outra não sabe e tal. Mas a gente começou esse trabalho e eu acabei me apaixonando pelo personagem. Falei, vou criar um personagem, né, que é o Dr. Zero Cost, que é o Dr. Custo Zero, que assim, a ideia era passar para essas pessoas. Lógico que custo zero é uma utopia, né? Mas a ideia era passar para esses empresários parte um pouco da minha experiência, né, do meu conhecimento, no sentido que eles conseguissem diminuir custos operacionais, comerciais. Eu até portuguesei o seu nome aqui para o Zero Cost, mas Zero Cost, claro, né? Na contagem regressiva para aqueles quando estão assistindo o lançamento do foguete, né? 3, 2, 1, 0 e a coisa vai embora. Opa, quase que explodiu aqui mesmo. Mas hoje você é meio mais que conhecido como Zero Cost do que como Ailton, não? Talvez sim, talvez. O que aconteceu foi que ele acabou alçando alguns voos, né? Ganhando alguma musculatura. E aí acabou convidando alguns amigos para darem depoimentos, discutir cases, né, sobre isso, e conseguiu aí alguma projeção nesse meio empresarial. Ailton, vamos, assim, pela expertise que você tem, pela estrada rodada aí, uma empresa que nasce, quanto tempo ela demora para de repente ela conseguir se ajeitar, para que ela possa imaginar que as coisas já estejam na engrenagem? Há um tempo determinado para isso ou depende muito do segmento de mercado? Como é que é? Olha, eu acredito que tem um tempo sim de maturação, viu? Eu acredito que os primeiros 2 anos é difícil você dizer que você
teve sucesso ou você fracassou. Porque o que existe hoje é uma diferenciação entre... antigamente a gente fazia, vou pegar por 20 anos atrás, falar, vou fazer um planejamento estratégico da minha empresa, como é que vai estar daqui a 3, 4, 5 anos. Né? Mas isso mudou. Mudou porque a velocidade das coisas é tão grande que hoje você tem o pensamento estratégico, né? Onde você cria alguns cenários, tem alguma ideia, alguma inovação que vai desembocar lá num produto que pode ser monetizado ou num serviço, e depois isso vai para um planejamento estratégico. Mas não é o mesmo planejamento que a gente fazia 20 anos atrás, que a gente tinha detalhe de números, etc. É uma coisa um pouco pastosa, vamos dizer assim, que aí você vai para o mercado, testa, solta uma longa ensaio, mostra uma cenourinha, vê aqui, vê lá, e volta de novo para o pensamento estratégico e vai para o planejamento estratégico. E aí você vai afinando isso, né, através Eu gosto muito daquele Vijay, que é um indiano, né, que ele fala... a melhor estratégia é você ter os dois pés em cima do caixa, desconstruir o passado e sentir os sinais fracos do futuro. Né? Então, mas eu acho que com menos de 2 anos é difícil você dizer que a empresa foi bem. Gozado, né? Quando você estava falando aí, eu voltei lá atrás com o meu pai, né? Nas empresas que ele montava, e lógico que era uma maneira um tanto quanto arcaica de administrar, mas era o que havia no momento, nós não tínhamos essa tecnologia, essa coisa toda de hoje. Meu pai, por exemplo, foi uma das pessoas que se impressionaram com a máquina de calcular. Ele não aceitava muito a máquina de calcular, ele fazia tudo na mão e por vezes eu na máquina de calcular perdia dele na mão. Então você vê como é que eram as coisas, né? E ele falava assim, olha, para você ser um bom administrador, você tem que administrar 3 colunas, entrada, saída e salto. E o salto tem que estar sempre maior, tem que estar sempre azul. Se tiver sempre azul, você está administrando bem. Mas vamos lá. Quando você faz, por exemplo, uma assessoria para uma empresa, quando de repente você é chamado para detectar alguma coisa que não esteja bem na empresa, quais são os erros mais comuns das empresas no Brasil? Olha, o que a gente tem feito é o seguinte, a gente aprendeu aí que não é bom você chegar lá e falar, olha, está tudo errado, não é assim que faz e tal, né? Acho que isso não é uma boa política. A ideia é você partir para uma cocriação, assim, de soluções, né? Mas o que eu vejo, basicamente, é que, principalmente no que tange a estratégia da empresa, ela não é muito clara. Então, por exemplo, se você perguntar, por exemplo, qual é a missão da empresa, né? Aí o proprietário ele pode falar, minha missão é essa, tal, tal, tal. Se você sai dali e pergunta para o gerente, talvez você escute uma outra coisa, né? Então você não tem aí hoje, por exemplo, um afinamento. Não se fala a mesma língua. Não se fala a mesma língua, essa é a grande verdade. E eu acho que aí tem assim, eu até costumo brincar, porque eu acho que as pessoas, se você pergunta sobre a empresa, ela fala o que ela faz e ela é capaz de passar o dia todo falando o que ela faz, né? Alguns chegam a falar como ele faz, né? Agora, por que ele faz, que é a grande pergunta, né? Tá. As pessoas não sabem responder mais. Então, por que a sua empresa existe? Por que aquilo? Por que aquilo? Então, acho que é um grande, eu não diria erro, mas talvez erro. Eu acho que não partir do porquê, depois o como, depois o quê, e sim o quê, o como e o porquê fica até esquecido. Entendi. Aliás, essas colocações são muito interessantes, porque no nosso jornalismo, a gente nunca pode deixar de colocar no ar numa notícia o que, quando, como, onde e porquê. Então essas coisas, esse segmento, seguir essa linha e essa relação, já tem essa... Exatamente. Agora, em tempos de crise, é possível crescer em tempos de crise? Não, é possível crescer. É como a gente estava falando, a gente tem que ter um planejamento, mesmo que não seja detalhado, né, mas seja pastoso, mas que você tenha um objetivo mais ou menos claro para poder crescer. Então eu acho que você tem que saber primeiro, tá bom, eu quero crescer, eu quero faturar tanto, eu quero tal coisa, mas o que você vai dar em troca disso, né? O que o cliente vai receber? Eu acho que isso é fundamental. Sim. Porque se você não simplesmente pensa em crescer porque você tem um produto diferenciado, etc, não funciona na prática. Você tem que saber exatamente o que você vai dar para o cliente e mais, se esse seu cliente, ele valoriza aquilo que você está dando para ele, né?
De repente ele não te dá. De repente eu chego aqui e falo para você, olha, eu tenho um Rolls Royce aí fora, custa 3 milhões, eu queria te vender para você agora aqui por 1,2 milhões. Você fala, não estou interessado em Rolls Royce. Pô, mas é 1,2 milhões e tal, né? Então, precisa ver se o cliente monetiza isso. Então eu acho que essa é a grande sacada. E aí eu até criei lá atrás, nessa jornada, um termo que é a clientelidade, né? Ou seja, o cliente diante da sua realidade, né? Entender essa realidade dele para depois você propor alguma coisa. E eu quero falar sobre isso aí, porque é uma coisa muito interessante e faz parte aqui do nosso modo da entrevista. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê você sentado aí, um homem bem-sucedido, empresa, tal. Você já passou também seus perrengues, seus percalços? Ou, de repente, você foi agraciado de forma diferente? Eu acho que, não sei se é politicamente correto falar, né? Mas a gente, pelo menos no meu caso, né? Eu sempre tive muito mais fracassos do que sucesso, né? De vez em quando tem um sucessozinho aqui e outro ali para animar você para não desistir. Na verdade, acho que o fracasso, ele anda muito de mãos dadas com o sucesso, né? Você pega, por exemplo, mesmo depois de você ter tido uma carreira relativamente bem sucedida, né? Você às vezes passa dias difíceis, né? Semanas, anos difíceis. Você vê o Brasil hoje não está numa situação confortável, né? A gente vê a indústria sofrendo aí desde 2015 para cá e a melhora é bastante lenta, né? Então, vamos dizer, quantas pessoas não quebraram, não fecharam, apesar de ter tido algum sucesso até então, né? Então, eu acredito que o fracasso, ele vai me acompanhar por um bom tempo aí. E é inevitável numa empresa alguns fracassos? Eu acho que ele acho que é um pouco inevitável. Agora, você sabe, eu me lembro um pouco aquela... Tinha uma autora, eu vou lembrar o nome dela agora, acho que é Carol Dweck. Essa Carol Dweck, ela tem uma passagem no livro dela, o livro eu não me lembro agora o nome, acho que era Mindset, alguma coisa assim, que ela fala assim, né, tem uma noiva que ela vai estar chegando no altar, na igreja, né, e vem um padrinho e fala, olha, sinto muito, mas o noivo não vai vir, né? E aí ela tem aquele chora e tal, borra a maquiagem, aquela coisa toda, e fala, não, melou o casamento e vai embora e tal. E esse caso é verídico, né? E nos Estados Unidos é uma época muito próxima, tem a mesma situação, e a noiva fala, não, tudo bem, não vai vir, mas vai ter festa, porque, pô, a festa tá paga, tá tudo certo, não sei o que e tal, vamos fazer a festa. E ela casa, ela vai lá, se a missa só não tem um noivo, não tem a troca das alianças e tal, tem a festa, só que na festa ela faz uma coisa interessante. Ela se veste, ela muda o vestido branco, né? Que normalmente noiva usa vestido branco. Aliás, esse negócio de noiva usar vestido branco não é tão... antigamente não era assim, mas hoje é mais tradicional. Sim. E ela coloca um vestido preto, né? E aquilo viraliza na internet e tal. E o que acontece? Ela começa a receber mensagens, poxa, não sei o que e tal. E 3 anos depois ela casa com um rapaz que trocou mensagem com ela naquela noite. Então, quando você fala do fracasso, dos perrengues, né, eles existem. Agora, acho que o grande sacada é o que você vai fazer no minuto seguinte, né? Ver o copo meio cheio nesse momento, né? Você fala, bom, o que eu vou fazer, né? No caso dela, eu citei como exemplo, mas eu acho que é isso. O que você vai fazer no momento seguinte. Muito bem, gente. Estou entrevistando aqui o Ailton Vendramini, engenheiro, empresário, criador do personagem Dr. Zero Cost. Eu vou pro intervalo, volto já e não sai daí, porque eu... São Alberto César. Hoje, conversando com Ailton Vendramini, engenheiro, empresário e criador do personagem Dr. Zero Cost. Nós saímos para o break, eu disse que teríamos assuntos interessantes na sequência e exatamente eu quero falar sobre isso agora. Sobre 4 palavras eu queria que você explicasse cada uma delas o que significa. Clientologia, olha só, clientelidade, clienteligência e clientelicidade. Na verdade, então, quando eu criei esse personagem, eu acabei criando um arcabouço de palavras, né? Para ir coletando. Glossário. Coletando essas definições e tal, e com isso montando um mapa estratégico para a empresa, né? Para as pequenas e médias empresas.
Então, a clientologia era o grande guarda-chuva, né, que seria estudo do cliente. Né? Como é que você vai estudar esse cliente? A clientelidade esse cliente tem que estar dentro de uma realidade, né? E como é que funciona essa realidade e o que você vai fazer com isso. A clienteligência é como você vai fazer. Então, o primeiro seria o porquê você vai fazer, o segundo seria o como, e o terceiro o que na verdade, que seria a clientelicidade, que seria o cliente aí já está feliz, vamos dizer assim. Sim, realização plena. Aí o que ele vai fazer? Mas até chegar aí, vamos dizer, tem que passar pela essa clientelidade, e aí seria vamos dizer assim, a gente podia até detalhar um pouco esse tópico, vamos dizer assim, porquê então. Então, aliás, assim, bom, nós temos pouco tempo de programa, mas seria possível a gente aprofundar, por exemplo, o conceito da clientelidade, né? O que é responder a 4 porquês? Eu cheguei à seguinte conclusão, que tem 4 porquês para você, por exemplo, dar um primeiro passo na direção mais ou menos correta, vamos dizer assim. Lógico que sempre vai ter desvios e tropeços, mas pelo menos. Então, você tem um porquê do CEO, né? O porquê do proprietário da empresa, por que ele quer fazer o que ele está fazendo, né? É lógico que às vezes você faz um trabalho para ganhar um pouco de dinheiro, para sustentar e tal, isso é bastante válido e tal, mas quando você tem uma empresa, então, qual é o seu objetivo principal? Qual é o legado que você quer deixar, né? Então esse é um primeiro porquê. O segundo porquê é um porquê do time. Por que o time vai, vamos dizer assim, remar junto com você? O que eles ganham com isso, né? Porque às vezes você coloca lá, por exemplo, o porquê da empresa, que seria um terceiro porquê. A missão da empresa é ser, por exemplo, vamos dizer, a maior empresa de software do estado de São Paulo, né? Mas o funcionário que está lá, ele não fala, bom, tá bom, vai ser a maior empresa de software do estado de São Paulo, mas não estou entendendo, que apita o toque. Quanto eu levo nisso, né? Quanto eu levo nisso. Então, vamos supor, a nossa sugestão é que o fulano, nessa missão, ele coloque lá um parágrafo que seria um parágrafo mais alinhado com o colaborador. Então, você pode dizer assim, não, aqui também nós vamos ter os maiores especialistas em linguagem Java do estado de São Paulo. Então, o fulano, por exemplo, que é programador, fala, não, eu vou trabalhar lá, ele vai ser o maior do estado, mas eu vou ser também o melhor programador, participar do melhor time. Você vai na energia cinética da coisa. E tem o último porquê, que é o porquê do cliente vai comprar de você, né? Então, vamos dizer, começando, você tem que ter um diferencial, né? Porque senão ele não compra. Então, eu tenho o primeiro porquê, o porquê que você vai montar. Esse primeiro porquê, até estou lembrando aqui, às vezes eu brinco até com os CEOs e tal, falo, não, mas o porquê que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque, eu preciso ganhar dinheiro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu falo, tá bom, vou te dar um exercício prático, né? Você entende de Twitter, né? Twitter, né? Você consegue escrever um tweet? Consigo, tá bom. Então, escreve um tweet para mim dizendo o seguinte, supor que daqui a 4 dias você virá a óbito, ou seja, você vai desaparecer desse planeta. O que você quer escrever naquela lápide ali, né? Qual é o tweet que você quer colocar ali, né? Então, em poucos caracteres, né? Se você pensar nisso, obviamente que você tem a sua missão definida, né? O fulano passa ali pelo cemitério, olha para aquilo e fala, não, esse cara quis deixar tal coisa, né? Sem dúvida. Então, vamos dizer, esse tweet é interessante, porque se você pensar nele, depois as outras coisas são mais fáceis de você ir agregando. Te dou um exemplo de uma companhia aérea. Tinha uma companhia aérea dessa de low cost, então o pessoal reclamava da refeição, que servia aquela barrinha de cereal, que não sei o quê, que na hora do almoço seria interessante um frango, uma coisa assim. E essa questão foi até o CEO, né? Falou, você tem que decidir, vamos servir ou não o frango. Bom, o que é a nossa empresa? Nossa empresa é low cost, ou seja, é custo baixo. Não vamos servir frango, não é uma questão de eu gostar ou não de frango, né? É uma questão de você definir qual é o perfil da empresa, o objetivo, né? O porquê da empresa. Né? E qual seria a lápide que estaria escrito na lápide aí do nosso Leandro Vendramin? Eu ia perguntar isso para você. Eu acho que para mim eu falei assim, tudo bem que esse seria o meu destino final, mas foi rápido demais. Porque você sabe que eu tenho comigo aqui o seguinte, né? Quando a gente fala assim, fulano tá velho. Velho, Ailton, velho é o cara que tem 30 anos mais que você.
Esse é velho. Uhum. Porque muitas vezes nós somos remanescentes, temos a mesma idade. Quando éramos garotos, tínhamos 15 anos, por exemplo, o cara falava, fulano tem 50 anos. Nossa, 50 anos, um velho. Nós já passamos pelos 50 e olha que nós estávamos jovens, tá certo? É assim, você não tem o seu epitáfio já na cabeça não, né? Ou tem? Isso é tema para uma próxima entrevista. Próxima entrevista, então tá bom. Você faz mentorias, né? Você acompanha e tal. Como é que é esse trabalho seu? Você vai à empresa, reúne o pessoal, como é que é feito isso? Na verdade, assim, a gente tem feito alguma coisa com um nível gerencial médio, mas a experiência diz o seguinte: se o CEO lá em cima não compra a ideia de que ele precisa, por exemplo, montar um plano estratégico, né? E como é que ele vai montar esse plano estratégico, né? Não adianta você fazer nada dali para baixo. O resultado é muito, muito pequeno. Então, o que é feito atualmente vamos dizer, uma conversa, às vezes, longa, né? De muitas entrevistas com esse gerente geral, com esse CEO, definir, por exemplo, pelo menos um planejamento estratégico, né? O que a empresa quer, o que ela vai oferecer para o cliente, como é que ela vai reestruturar as áreas internas dela e o que esse pessoal dela, do time, vai ganhar, seja em termos de aprendizado, seja em termos de qualquer outra vantagem. E se tiver uma definição mais ou menos clara sobre isso, aí fica fácil de envolver as pessoas. Entendi, claro. Aí é fundamental envolver. Então, começa sempre pelo Big Boss, vamos dizer assim, pelo grande chefe. O grande chefe é que tem que determinar. Ele tem que comprar a ideia. E nós estamos com empresários assim, com essas mentes abertas? Olha, eu vejo que o Brasil é um país de muitas diferenças, né? Nós temos ilhas de excelência, né, em alguns campos, em alguns segmentos, mas infelizmente a grande maioria do empresário, ele ainda está num nível, por exemplo, inferior se você comparar com o empresário lá fora, né? Eu acho que o que tem aqui, eu até diria para você o seguinte: o que nós temos aqui é um isolacionismo, né? Vamos supor, a gente ainda tem uma mentalidade de eu vou e eu resolvo, né? Sei. O nosso empresário, nosso CEO, assim, hoje, ele ainda é refratário à nossa tecnologia, ele ainda é meio, de repente, entendendo que ele está acima disso e por vezes deixa a coisa mais para trás, né? Nós temos muitos analfabetos em tecnologia, né? E que comandam muitas empresas. Porque a coisa mudou numa velocidade exponencial, né? As pessoas não conseguiram acompanhar. E hoje eu acho que, por exemplo, programação, todo mundo deveria fazer, mesmo na área social. Porque não para aprender a programar, mas para pelo menos ver como é que funciona isso aí, porque daqui a pouco você não tem, né? Você não tem noção do que está acontecendo. Eu acho que o mundo, vamos dizer assim, ele tem grandes períodos, né? Você teve um período, por exemplo, quando lá os ingleses transformaram o cavalo em cavalo a vapor, né? Na ferrovia. Quem pegou aquela carona surfou e foi bem. Então, vamos dizer assim, a gente teve tropeços, aí acabou investindo na área de transporte rodoviário, né, que foi um grande erro para um país continental. E agora nós estamos num outro momento importante, que é a convergência, talvez para esses celulares, para essas coisas, essas tecnologias e tal, que a gente teria que ter, vamos dizer assim, um programa até de governo, né, para incentivo para esses ecossistemas que a gente não enxerga hoje em dia. Ailton Vendramini, eu tenho 1 minuto mais de programa. Eu queria pegar pela experiência, pela expertise que você tem, eu queria pegar uma palavrinha sua sobre o futuro do Brasil. Olha, eu acho que nós temos aí um governo, nós temos lá um ministro que está sentado em cima do caixa, né? Tentando controlar o caixa. Nós temos outro que está sentado em cima da segurança, melhorando a segurança, e temos um outro que está vendendo tudo que a gente tem, né? O seu Tarcísio de Freitas. Eu acho que é um tripé bastante interessante. Eu acho que só falta um tripé que é o que a gente quer ser quando crescer, né? Ou seja, qual é esse planejamento que a gente discutiu hoje aqui, esse pensamento estratégico aqui. Porque hoje o Brasil, você não consegue fabricar submarino, patinete, avião, automóvel. Você tem que definir alguma coisa. Um mote, né? Eu acho que o Brasil, se ele conseguir definir isso, vamos dizer, qual que é o caminho que ele quer seguir, eu acho que a gente tem um grande futuro pela frente.
Muito bem. Meu Deixa eu só te falar o Pois não. seguinte, se as pessoas quiserem ter acesso a essas informações que eu coletei nesses últimos 4, 5 anos, tem o blog, né? Tá. Tá tudo lá, é free, vamos dizer assim, as pessoas podem coletar os cases, as entrevistas e matérias. DR, eu vou falar no português, né? dr0cost.com.br. É isso, tem um blogzinho lá que tem tudo lá pronto. Muito bem. Ailton Vendramini. Muito obrigado aí Dr. Zero Cost. Dr. Zero Cost, muito obrigado. Thank you so much. My pleasure. Ok. Gente, sexta-feira deliciosa aqui com Ailton Vendramini. Sextou. Abraçando aqui, né, o meu querido Fabiano Vendramini, que é uma pessoa que eu tenho no coração, tenho um carinho muito especial pelo seu irmão. E ele tem por você. Ele tem. Obrigado, Max, na mesa de som. Obrigado, Cláudia, na produção. Obrigado a você que nos ouviu, você que nos viu, porque o rádio também tem imagem. Hoje, eu entrevistei o Ailton Vendramini, engenheiro, empresário e criador do personagem Dr. Zero Cost. Muito obrigado, saúde, paz e alegria. Bom final de semana, segunda-feira que vem tem mais. Se Deus quiser. E ele há de querer, que eu converso bem com ele. Tchau, pessoal. Apresentação, Alberto César. Bravo. Foi ótimo, Ailton. Olha, entrevista gostosa demais.